Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior. Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: a oração é a chave mestra. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. A oração é a chave mestra. Uma chave pode se encaixar e abrir a porta de uma casa, mas quando ela se encaixa e abre todas as portas, ela pode merecidamente ser chamada de chave mestra, tal como e não menos que esta chave é a oração para todos os problemas terrenos. Rezem pela minha alma, pois mais coisas são forjadas pela oração do que sonha este mundo. A oração é uma arte e requer prática. O primeiro requisito é uma imaginação controlada. Cerimônias e vãs repetições são alheias à oração. O seu exército exige tranquilidade e paz de espírito. Por isso, não use repetições vãs, pois a oração é feita em sigilo, e aquilo que teu pai vê em segredo lhe será dado abertamente em recompensa. As cerimônias habitualmente usadas na oração nada mais são do que meras superstições que foram inventadas para dar um ar de solenidade à oração. Aqueles que praticam a arte da oração muitas vezes são ignorantes nas leis que a regem. Eles atribuem os resultados obtidos aos rituais e não ao espírito. A essência da oração é a fé, mas a fé deve estar permeada de entendimento, para que este seja transmitido junto à oração, que por si só, a princípio, não o possui. Portanto, busque a sabedoria, e com a sua obtenção, busque o entendimento. Esta narração é uma tentativa de fazer o desconhecido ser conhecido, apontando as condições nas quais as orações são atendidas, e que, sem as quais, não poderão ser. Ele define as condições que regem a oração em leis, e que simplesmente são uma generalização das nossas observações. A lei universal da reversibilidade é a base na qual estas alegações se estabelecem. O movimento mecânico causado pela fala foi descoberto muito tempo antes que um dia alguém sonhasse com a possibilidade de uma transformação inversa, ou seja, a reprodução da fala através do movimento mecânico. Por um longo tempo, a eletricidade foi produzida pela ficção, sem nunca se pensar que a ficção, por sua vez, poderia ser produzida pela eletricidade, o motor elétrico. Mesmo que o homem não seja bem-sucedido em reverter a transformação de uma força, ele sabe, no entanto, que todas as transformações de força são reversíveis. Se calor pode produzir movimento mecânico, então o movimento mecânico pode produzir calor. Se a eletricidade produz magnetismo, então o magnetismo também pode produzir eletricidade. Se a voz pode causar vibrações ondulatórias, então tais vibrações ondulatórias podem reproduzir a voz, e assim por diante. Causa e efeito, energia e matéria, ação e reação são iguais e conversíveis entre si. Esta lei é de suma importância, pois ela permite prever a transformação inversa, uma vez que a transformação direta seja conhecida. Se você sabe a sensação que você sentia ao realizar seu objetivo, então, inversamente, você sabe qual objetivo realizar para sentir tal sensação. A instrução para orar, acreditando que você já possui o que você pede, é baseada no conhecimento da lei da transformação inversa. Se a realização da sua oração produz em você um sentimento definido ou um estado de consciência, então, inversamente, esse sentimento definido ou estado de consciência irá produzir a realização da sua oração. Porque todas as transformações de forças são reversíveis, e por isso você sempre deve assumir
o sentimento de ter o seu desejo realizado. Você deve despertar dentro de você a sensação de que você é e possui aquilo que até então você desejou ser e possuir. Isto é facilmente feito ao contemplar a alegria que você sentia caso o seu objetivo fosse realizado, a tal ponto que você respire, se mova e viva na sensação da realização do seu desejo. O sentimento da realização do seu desejo, se assumido e mantido, deve objetivar o estado que o criou. Esta lei explica por quê. A fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E porque ele chama as coisas que não são vistas como se fossem, e o que é invisível torna-se visível. Assuma o sentimento de que o seu pedido está realizado e mantenha-se firme neste sentimento até que aquilo que você sente seja manifestado. Se um acontecimento físico pode produzir um estado psicológico, então um estado psicológico pode produzir um acontecimento físico. Se o efeito A pode ser produzido pela causa B, então, inversamente, o efeito B pode ser produzido pela causa A. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração perdides, tenha fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Narração Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigado. Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: a criação está consumada. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. O que foi e agora o que há de ser já passou, e Deus requer aquilo o que já passou. Eclesiastes 3, versículo 15. Blake via todas as possíveis situações humanas como estados já consumados. Ele via todos os aspectos, cada trama e cada drama, já constituídos como meras possibilidades, enquanto nós não estivermos incorporados a eles, mas como realidades supremas quando habitamos neles. Ele descrevia esses estados como esculturas dos salões perdidos. Distinguir, portanto, os estados dos indivíduos nestes estados. Os estados se alteram, mas as identidades individuais nunca mudam nem se cessam. A imaginação não é um estado, disse Blake. Ela é a própria existência humana. A afeição ou amor se torna um estado quando distinguido pela imaginação. Dizer o quanto é importante lembrar disso é quase impossível. Mas no momento em que o indivíduo perceber isso pela primeira vez, será o momento mais importante de sua vida. E estar incentivado a sentir isso é o mais alto nível de incentivo que se pode ter. Esta verdade é comum a todos os homens, mas ter a consciência dela, estar autoconsciente disso, é outra história. O dia que eu percebi essa grande verdade, que tudo no meu mundo é uma manifestação de atividade mental que se passa dentro de mim, e que as condições e circunstâncias da minha vida só refletem o estado de consciência com o qual eu estou unido, foi o mais importante em minha vida. Mas a experiência que me fez ter esta certeza é tão distante da existência comum que por muito tempo eu hesitei em falar sobre ela, pois a minha razão se recusava a admitir as conclusões que tive através desta experiência. No entanto, esta experiência me revelou que eu sou soberano dentro da esfera do meu próprio estado de consciência, e que é o estado com o qual
eu estou identificado que determina a experiência que eu vivo. Portanto, isso deve ser algo a ser compartilhado com todos, pois saber disto é tornar-se livre da maior tirania do mundo, a crença nas causas secundárias. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurado aqueles cuja imaginação tem sido purificada das crenças nas causas externas. Eles sabem que a imaginação é tudo, e tudo é imaginação. Um dia eu, despercebidamente, saí do meu apartamento em Nova York para uma zona rural de algum passado remoto. Quando eu entrei no salão de jantar de um grande hotel, eu me tornei totalmente consciente da situação. Eu sentia que o meu corpo físico estava imóvel em minha cama em Nova York. E ainda assim, aqui eu estava tão acordado e tão consciente como sempre estive. Eu sabia intuitivamente que se eu pudesse parar a atividade em minha mente, tudo diante de mim iria congelar. Logo me ocorreu esse pensamento. Veio em mim o desejo de experimentá-lo. Eu senti uma tensão em minha cabeça que provocou um silêncio completo. Minha atenção se concentrou tal como o foco de uma laser, e a garçonete que andava não andou. Olhei pela janela e as folhas que caíam não caíam mais, e a família comendo à mesa não comia mais. Eles que levavam a comida boa não mais levavam. Então a minha atenção se dispersou, a atenção aliviou, e de repente tudo voltou ao que era, seguindo o seu curso. As folhas caíram, a garçonete caminhava pelo salão e a família comia o seu jantar. Então eu entendi a visão de Blake das esculturas dos salões perdidos. Eu vos enviei para colher onde não empregaste seu trabalho. João 4, versículo 38. A criação está consumada. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Eu sei que tudo quanto Deus fez durará para sempre. Nada se pode acrescentar às suas obras, e nada se pode tomar delas. E isso Deus fez assim, para que os homens temam a sua grandeza. O que foi é agora, o que há de ser já passou, e Deus é que é aquilo, o que já passou. Eclesiastes 3, versículo 14 e 15. O mundo da criação está completo e sua matriz original está dentro de nós. Nós a vimos antes de sermos estabelecidos como homens, e desde então tentamos recordá-las para ativar segmentos da mesma. Existem infinitas perspectivas desta matriz. Nossa tarefa é obter a perspectiva correta e, ao determinar o direcionamento da nossa atenção, fazê-la acontecer de acordo com nosso ponto de vista interior. Se pudermos montar a nossa sequência correta, a experienciá-la na imaginação, até que ela adquira o tom de realidade, então nós conscientemente criamos circunstâncias. Esta perspectiva interna é a atividade da imaginação que deve ser conscientemente direcionada. Devido a uma série de transformações mentais, nós gradativamente nos tornamos mais conscientes dos aspectos de tudo aquilo que já existe, e ao alinharmos nossa própria atividade mental ao aspecto da criação que nós desejamos experienciar, nós o ativamos, o ressuscitamos e ele damos vida. Esta experiência que eu tive não só mostra o mundo como uma manifestação da atividade mental do observador individual, mas também revela que o nosso direcionamento permite que a nossa atenção salte entre esses momentos eternos. Um abismo infinito separa qualquer momento distinto que nós vivemos. Nós, através dos nossos movimentos da nossa atenção, damos vida às esculturas dos salões perdidos.
Pense que o mundo contém um número infinito de estados de consciência, através dos quais ele poderia ser observado. Pense nestes estados como salões ou mansões na casa de Deus, e que, como os quartos de qualquer casa, eles são fixamente colocados em relação um ao outro. Agora pense em você mesmo, o seu verdadeiro eu, o seu eu imaginativo, como um habitante vivo, caminhando pela casa de Deus. Cada quarto contém algumas das esculturas perdidas, como infinitas tramas e dramas, e situações e eventos já existentes, mas não ativados. Elas são ativadas assim que a imaginação humana entra em contato e se funde a elas. Cada uma representa certas atividades mentais e emocionais. Para entrar em um estado, o homem deve consentir com as ideias e sentimentos que ele representa. Estes estados representam um número infinito de possibilidades e transformações mentais que o homem pode experimentar. Para mudar para outro estado ou mansão, se exige uma mudança de crenças. Tudo o que você sempre desejou já existe e só espera pela correspondência das suas crenças. E deve ser uma correspondência equivalente, pois esta é a condição necessária, e somente por essa condição o estado desejado poderá ser ativado e objetivado. Combinar as crenças de um certo estado é a busca que encontra, é o bater a porta que faz abrir, o pedir que se recebe. Entre e domine sobre a terra. No momento em que o homem corresponde às crenças de um estado qualquer, ele funde-se com este estado, e esta união resulta na ativação e projeção dos seus aspectos, tramas, dramas e eventos. Este estado se torna a casa onde o indivíduo habita, pela qual ele vê o mundo. Este será o seu alicerce, e se o indivíduo for observador, ele verá a realidade exterior se edificar de acordo com o modelo de sua imaginação. É pelo fato de termos nós acostumados a contemplar a nossa autoimagem que nós ficamos sujeitos às limitações dos nossos sentidos físicos e ficamos encobertos em corpos de carne e osso. É por isso que o despertar da imaginação é necessário, o retorno do filho pródigo que o nosso Pai espera. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porém, a criação foi submetida à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque a própria criação também há de ser libertada do cativeiro da corrupção em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 19, 20 e 21. Nós fomos sujeitos a esta experiência biológica, porque ninguém poderá despertar a imaginação sem antes ter sido submetido às vaidades e às limitações da carne. Quem não tomou a parte que lhe cabe da herança, quem não experimentou e provou este cálice da experiência, não se torna pródigo. E a confusão irá permanecer até que o homem desperte, e uma perspectiva fundamentalmente imaginativa sobre a vida lhe seja estabelecida e tomada como um fundamento. Eu deveria pregar as riquezas insondáveis de Cristo e fazer com que todos os homens vejam a comunhão do mistério que desde o início do mundo tem sido escondido em Deus, que criou todas as coisas através de Jesus Cristo. Efésios 3, versículo 8 e 9. Tenha em mente que Cristo em você é sua imaginação. Assim como a aparência do nosso mundo é determinada pelo estado particular com o qual nós nos identificamos, da mesma forma nós podemos determinar nosso destino como indivíduos, fundindo nossa imaginação com os ideais que buscamos realizar. Da distinção entre nossos estados de consciência depende a distinção entre as circunstâncias e condições de nossas vidas.
O homem que é livre da escolha de seu estado muitas vezes implora para ser salvo do estado que ele mesmo escolheu. E vós reclamareis em voz alta contra o rei que vós mesmos tivestes escolhido. Porém, o Senhor não atenderá às vossas queixas neste dias. Contudo, o povo recusou-se a ouvir a voz de Samuel e exclamou: Não teremos um rei sobre nós. 1 Samuel 8, versículos 18 e 19. Escolha sabiamente o estado ao qual você vai servir. Todos os estados não têm vida, até que a sua imaginação se funda a eles. Todas as coisas, quando são admitidas, são manifestadas pela luz, pois tudo o que é feito manifesto é luz. Efésios 5, versículo 13. E disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. E disse ele também: Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, versículo 14. A luz pela qual essas ideias, às quais você consente, são manifestadas. Entregue-se ao seu ideal. Nada pode tirá-lo de você, senão a sua imaginação. Não pense no seu ideal, pense através dele. Somente os ideais através dos quais você pensa é que são sempre realizados. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. E a boca de Deus é a mente do homem. Alimente-se dos ideais que você deseja realizar. Tenha um propósito, tenha um objetivo definido, ou sua mente ficará vagueando errantemente, se alimentando com qualquer sugestão negativa. Se você viver bem mentalmente, tudo o resto ficará bem. Com uma mudança de sua dieta mental, você poderá alterar o curso dos eventos que você observa. Mas sem essa mudança na alimentação de sua mente, sua história pessoal permanecerá a mesma. Você ilumina ou esclarece sua vida através das ideias que você consente. Nada é mais importante que as ideias que você consome. E você consome as ideias às quais você pensa. Se você notar que nada mudou em seu mundo, isso é um sinal claro que você não está seguindo fielmente a sua dieta mental, que você negligencia a fim de culpar as circunstâncias que o cercam. Você precisa de uma nova atitude sustentada. Você pode ser qualquer coisa que você almeja, se você tornar essa concepção habitual, pois qualquer ideia que exclua todas as outras do raio de sua atenção será compelida em ação. As ideias e hábitos aos quais você recorre constantemente definem o estado ao qual você está fundindo. Portanto, treine a si mesmo a ocupar mais frequentemente a sensação do seu desejo realizado. Isto é a magia da criatividade. É a maneira de trabalhar no sentido da fusão com o estado desejado. Sempre é possível passar do pensamento sobre o fim que você deseja realizar para o pensamento através deste fim. Mas a questão crucial é pensar da extremidade. Pensar significa unificação ou fusão com a ideia, considerando que no pensamento através do fim há sempre sujeito e objeto. O indivíduo que pensa é a coisa que é pensada. Você deve imaginar-se no estado do seu pedido atendido, no seu amor por este estado, e ao torná-lo vivo, pensar através de sua perspectiva, e não mais sobre ela. Você passa de pensar sobre para pensar através, concentrando a sua imaginação no sentimento da realização do seu desejo. Sempre é possível transcender o pensamento sobre o fim que você deseja realizar para o pensamento a partir do fim que você deseja realizar. E a questão crucial é pensar a partir do fim, pois para pensar a partir do fim é necessária a unificação ou fusão com o seu ideal, enquanto que apenas pensar sobre o fim é o mesmo que separar o sujeito e o objeto. O indivíduo que pensa é aquilo que é pensado. Você deve imaginar-se no estado do seu pedido atendido e com o qual seu amor a esse estado torná-lo vivo em você, pensando através e não sobre. Você irá transcender do pensamento sobre para o pensamento através, ao ter centralizado a sua imaginação no sentimento da realização do seu desejo. Narração Cidinho de Assis.
Fique com Deus, meus amigos. Muito obrigado. Olá, meus amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: a escada da vida. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. E ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada sobre a terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela. Gênesis 28, versículo 12 e 13. Em um sonho, em uma visão durante a noite, quando o sono profundo caiu sobre Jacó, os olhos de sua mente se abriram e ele viu o mundo como uma série de níveis de consciência, ascendentes e descendentes. E isso foi uma revelação, um conhecimento mais profundo sobre os mistérios do mundo. Jacó viu uma escala vertical que representava valores ascendentes e descendentes, níveis ou estados de consciência. E isto deu significado a tudo no seu mundo exterior, pois sem tal escala de valores não haveria nenhum sentido à vida. Em cada instante do tempo, o homem está sobre a eterna escala do significado. Não há nenhum objeto ou evento que já ocorreu ou está ocorrendo agora que não possui significado. O significado de um objeto ou evento para o indivíduo é um indicador direto do seu nível de consciência. Por exemplo, você está segurando um livro agora, e em um determinado nível de consciência, esse livro é apenas um objeto no espaço. É um nível mais alto, é uma série de letras em papel, organizadas de acordo com determinados critérios. Em um nível ainda mais elevado, ele é a expressão de um significado. Olhando superficialmente, você primeiro enxerga o objeto, o livro, mas na verdade, primeiro você identifica o que é o objeto, um livro, o significado do objeto. Este livro possui um grau de significado muito maior do que apenas um arranjo de letras no papel, ou apenas um mero objeto no espaço. Ele possui um determinado significado conforme a disposição de suas letras. O arranjo delas é que exprime o seu significado. O significado é invisível e está acima do nível do regime visível das palavras. Se não existisse nenhum significado a ser expresso, nenhum livro jamais teria sido escrito e publicado. E eis que o Senhor estava acima dela. O Senhor e o significado são um, o Criador, a causa dos fenômenos da vida. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. No princípio existe a intenção, o significado, e a intenção está com o conceptor. Os objetos e eventos no tempo e espaço ocupam um nível menor de significância do que o nível do significado que os produziu. Todas as coisas foram feitas pelo significado, e sem significado nada do que foi feito existiria. O fato de que tudo o que é visto pode ser considerado como um efeito, que possui um menor nível de significância do que o seu significado de ordem superior, invisível, que é um nível muito mais importante de ser compreendido. Pelo nosso modo habitual de pensar, tentamos explicar os níveis de significância mais elevados, o porquê que as coisas acontecem, através de uma lógica inferior. O que acontece e como acontece. Por exemplo, vamos considerar um acidente real e tentar explicá-lo. Neste caso, o carro destruído era guiado por uma viúva que, apesar de se sentir incapaz, desejava muito mudar seu ambiente. Tendo ouvido falar que através do uso adequado de sua imaginação, ela poderia fazer
e ser tudo o que ela quisesse ser. Essa viúva, na verdade, havia se imaginado vivendo em uma outra cidade, onde ela realmente desejava morar. Ao mesmo tempo que desejava isso, ela estava vivendo em uma consciência de perda, tanto pessoal como financeira. Portanto, ela trouxe para si mesma um evento que, aparentemente, se tornou outra perda. Porém, com a quantia de dinheiro que ela recebeu da seguradora, ela conseguiu realizar as mudanças desejadas em sua vida. Quando vemos o porquê por trás de um aparente acidente, o estado de consciência que produziu o acidente, somos elevados a concluir que não há nenhum acidente. Tudo na vida tem seu significado invisível. O homem que interpreta um acidente e sabe o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, analisa os diferentes níveis de consciências relacionados a este acidente. Na escala ascendente, cada nível mais elevado nos leva a um passo em direção à verdade do que aconteceu na realidade. Nós devemos nos esforçar constantemente para elevarmos a nós mesmos ao nível de significado mais elevado, o significado que é sempre invisível e que está acima dos acontecimentos físicos. Mas lembre-se, o significado ou a causa dos fenômenos da vida só pode ser encontrado dentro da consciência do homem. O homem é tão habitolado ao lado visível do drama da vida, do lado do o que aconteceu e como aconteceu, que ele raramente se eleva ao lado invisível do porquê aconteceu. Ele se recusa a aceitar o aviso do profeta. Aquilo que é visto foi feito a partir daquilo que não se vê. Hebreus 11, versículo 3. As descrições do o que aconteceu e como aconteceu são verdades nos termos correspondentes ao seu nível de pensamento. Mas quando se pergunta o porquê aconteceu, todas as explicações físicas caem por terra e ele é forçado a procurar esse porquê ou o que significa o evento em um nível mais elevado e intangível. A análise mecânica dos eventos lida apenas com as relações externas das coisas. Este sentido nunca chegará ao nível que detém o segredo do porquê os eventos acontecem. O homem deve reconhecer que a perspectiva inferior, visível, ocorre com base no nível invisível do significado mais elevado. A intuição é necessária para elevar-nos ao nível do significado, para o nível do porquê as coisas acontecem. Sigamos o conselho do profeta Hebreus. Levantarei os olhos para os montes. Salmo 121, versículo 1. Dentro de nós mesmos, para observar o que em nós acontece e ver quais são as ideias que aceitamos como verdadeiras, quais as afirmações que estamos consentindo, quais os sonhos, quais desejos e, sobretudo, quais intenções. É a partir destes montes que todas as coisas vêm para revelar a nossa grandeza, a nossa altura, na escala vertical de significado. Se levantarmos os nossos olhos para aquele em nós que trabalha por trás do véu, poderemos ver o significado dos fenômenos da vida. Os eventos aparecem na tela do espaço para expressar os diferentes níveis de consciência do homem. Uma mudança no seu atual nível de consciência automaticamente resulta em sua mudança nos fenômenos de sua vida. Tentar mudar as suas condições antes de mudar o seu nível de consciência, de onde elas vieram, é o mesmo que lutar em vão. O homem resgata o seu mundo conforme ele se eleva na escala vertical do significado. Vimos, na analogia do livro, que a consciência do homem deve ser elevada ao nível onde ele pode ver o significado expresso no arranjo das letras. Vimos também que o conhecimento das letras é arranjado de acordo com certas regras e que tais arranjos, quando impressos no papel e encadernados em conjunto, é o que dá forma ao livro. A verdade sobre o livro é a mesma para todos os eventos do mundo.
Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, pois toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Isaías 11, versículo 9. Nada pode ser destacado, tudo deve ser redimido. Nossas vidas, ascendendo na escada vertical do significado, em direção a uma consciência cada vez maior, uma consciência das coisas de maior significância, estarão no processo pelo qual esta redenção se realizará. Assim como o homem organiza letras e palavras em frases com significado expresso, de maneira semelhante, a vida organiza as circunstâncias, condições e eventos a fim de expressar os significados ou atitudes invisíveis dos homens. Tudo tem significado, mas o homem, não conhecendo o nível superior do significado interno, observa com base em um panorama de eventos em movimentos e não vê nenhum significado para a vida. Há sempre um nível de significado que determina os eventos e suas relações primordiais em nossas vidas. Aqui está uma história que nos permitirá extrair o lado bom das coisas que pareciam ruins, que permitirá também conter o julgamento e agir corretamente em meio a problemas não resolvidos. Há poucos anos atrás, nossos pais ficaram chocados com uma aparente injustiça em nosso meio. A história foi contada no rádio e na televisão, bem como nos jornais. É possível que você se recorde deste incidente. O corpo de um jovem soldado americano morto na Coreia voltou para sua casa para ser enterrado. Antes de realizarem os procedimentos fúnebres, sua esposa teve que responder a uma pergunta rotineira. Seu marido era branco? Quando ela respondeu que ele era índio, o enterro foi negado. Esta recusa estava em conformidade com as leis daquela região, porém isso provocou uma comoção nacional. Nós nos sentimos indignados, pois qualquer pessoa morta servindo à sua nação deveria ter o direito de ser enterrada em qualquer parte de seu país. A história chegou à atenção do presidente dos Estados Unidos e ele ofereceu o enterro com todas as honras militares no Cemitério Nacional de Arlington. Após o enterro, a mulher disse aos repórteres que o seu marido sempre sonhava morrer como um herói e ter um enterro digno de um, com todas as honras militares. Quando nós, na América, precisamos explicar por que pessoas inteligentes e progressistas como nós não só criamos, como ainda aprovamos leis como esta em nossa grande terra de homens livres e corajosos, é difícil achar uma explicação. Nós, como observadores, estávamos apenas vendo o que aconteceu e como aconteceu, até que então não tínhamos visto o porquê aconteceu. O enterro teve que ser recusado para que o rapaz realizasse o seu sonho. Se nós tentamos explicar o drama ocorrido em termos de níveis mais baixos, como isso aconteceu, tal explicação não poderia satisfazer a quem perguntasse o porquê aconteceu. A verdadeira resposta, vista a partir do mais alto nível do significado, seria como uma inversão do nosso modo comum de pensar, pois senão ela seria imediatamente rejeitada. A verdade é que futuros estados são causadores de fatores presentes. O garoto indiano sonhava ser reconhecido como um herói, com todas as honras militares. Foi transportado assim como Lady Macbeth, além deste presente ignorante, e pode sentir agora o futuro neste instante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Deus deu testemunho das suas oferendas, e através delas, ele, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, versículo 4. Olá, amigos do canal Falando Sério!
Assunto de hoje: a menina dos olhos de Deus. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Qual a vossa opinião acerca de nosso Senhor Jesus Cristo? De quem ele é filho? Mateus 22, versículo 42. Quando esta pergunta for feita a você, deixe a sua resposta ser: Cristo é a minha imaginação, e embora eu ainda não veja todas as coisas que obedecem a Ele. Hebreus 2, versículo 8. Eu sei, mesmo assim, que eu sou Maria, de quem, mais cedo ou mais tarde, Ele nascerá, e que finalmente tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. O nascer de Cristo é o despertar do homem interior, ou o segundo homem. É tornar-se consciente da atividade mental dentro de si, a atividade que permanece, estejamos conscientes dela ou não. O nascimento de Cristo não vai trazer ninguém de longe, nem trará à existência algo que não existia antes. Ele é a revelação do Filho de Deus no homem. Eis que ele vem com as nuvens. Apocalipse 1, versículo 7. Esta é a descrição do profeta sobre os raios dourados de luz que emanam da cabeça de quem ele desperta. Ele vem de dentro e não de fora, com Cristo em nós. Este grande mistério, Deus foi manifestado em carne, 1 Timóteo 3, versículo 16. Se deu desde o início do advento, e é apropriado que a limpeza do templo de Deus que sois vós, 1 Coríntios 3, versículo 17, permaneça na vanguarda dos mistérios cristãos, pois o reino de Deus já está entre vós, Lucas 17, versículo 21. O advento é o desvendado mistério do seu ser. Se você for praticar a arte da revisão por uma vida vivida de acordo com a sabedoria, com o uso imaginativo do seu discurso interno e das suas ações interiores, na confiança que, através do uso consciente do poder que em nós opera, Cristo despertará em você. Se você acreditar, confiar e agir com essa convicção, Cristo despertará em você. Este é o advento. Sem dúvida grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3, versículo 16. E do advento em diante, aquele que tocar em vós, tocará na menina dos olhos de Deus. Zacarias 2, versículo 8. Narração: Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos.